Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Thalita, repórter do Ela, aqui do Jornal o Globo. Hoje a gente vai falar sobre alongamento. E aí, qual a importância você dá para o alongamento depois que você faz exercício, antes? Eu trouxe aqui o Bruno Leal, professor de Educação Física, sócio fundador da Be Happy Fit. O Bruno que é nosso consultor de boa forma aqui, já veio várias vezes. Já estou super à vontade aqui, estou me sentindo em casa, hein? Obrigada, viu, Bruno, mais uma vez. Obrigado a você pelo convite, é sempre um prazer estar aqui colaborando com informação para a galera. Bruno, vamos lá. Esse alongamento, muita gente deixa de lado, né? Vai lá, faz a série, corre, não sei o quê, e alongar nada. Por que é importante a gente alongar? Então, esse é um assunto bastante... é um tema que gera bastante assunto, porque o alongamento é um trabalho muito importante que você tem que fazer, que todos que fazem algum tipo de treinamento precisam desenvolver, e ele, para ser eficiente, precisa ser feito na hora certa também. Existem muitas pesquisas, ainda vão acontecendo sempre novas pesquisas, novas coisas vão se descobrindo, e as informações ainda não têm uma certeza, uma verdade, que deve ser feito antes do treino, depois do treino, tudo é muito relativo. A área de treinamento físico é tudo muito relativo. E o alongamento também a gente precisa que seja levado em consideração todo o contexto do seu trabalho para saber como você vai trabalhar esse alongamento. Então, por exemplo, a dúvida mais comum que a gente vê acontecendo hoje em dia nas academias: alongar antes, alongar depois. É para a gente fazer o alongamento antes e depois, com a intensidade. Então, assim, basicamente, a gente já entrando nesse assunto, basicamente, o alongamento, o que a gente tem que entender, ele não vai ser tão útil, o que a gente tem de informação hoje, não vai ser tão útil para te preparar ou prevenir lesão antes de um treinamento. Não é muito por aí. O que você vai fazer para você, antes do exercício, no caso, estou dando um foco mais no treinamento físico, academia, para pessoas que treinam para o bem-estar ou para ganho de massa muscular. Corrida também, bicicleta. Corrida também, exatamente. O que é mais eficiente para você fazer é o ganho de mobilidade. É você trabalhar a mobilidade. Para quem está treinando para a saúde, se você fizer um alongamento suave, algo que não vai exagerar, não vai causar um desconforto, não vai te fazer mal. Existem até estudiosos da área, como o Mike Bolle, por exemplo, que é uma referência em treinamento, que defende a ideia de, sim, se você não é atleta, você pode fazer e vai ser legal fazer um alongamento antes do treino. Porém, para um atleta de competição, se você expõe um alongamento muito intenso para ele, ele vai perder características de força, por exemplo, e agilidade. Então, na hora de uma atividade em especial, como por exemplo um futebol, se você vai jogar um futebol de alto nível, não é a peladinha de final de semana, né? Um futebol de alto nível, um alongamento muito forçado pode colaborar para você perder força. Então, passa a não ser interessante você utilizar essa estratégia com atleta. Agora, se tratando em academia, se tratando de pessoas que não têm o objetivo de competição, não tem nenhuma informação que vai atrapalhar ou vai prejudicar no seu treino. Então, a galera que quer fazer um alongamento, se sente bem, se sente confortável, não tem problema, pode fazer. Só que, se for voltado para hipertrofia, ganho de massa muscular, procura não fazer tão intenso. É aquela coisa mais de leve, né? Você não precisa sentir puxar muito, Exatamente. Né? Só deixando claro aqui, uma diferença que é legal, às vezes as pessoas falam de, eu não tenho muito alongamento, só em questão de terminologia, né? O alongamento é um trabalho para melhorar a flexibilidade. A relação de alongamento e flexibilidade é mais ou menos essa. Flexibilidade é o grau que você consegue na sua articulação de movimento. O alongamento é o trabalho que a gente faz para melhorar. Só para ficar claro em relação às terminologias que a gente utiliza em treinamento. Quando a gente alonga, Bruno, o que acontece com o nosso músculo? Então, a resposta que você tem o músculo é uma estrutura que ele consegue contrair, né? Você tem o estímulo de contrair e ele se relaxa. Quando você força essa estrutura para o corpo, para ele adaptar, você consegue que as fibras consigam fazer, é como se fosse
elas conseguem se distanciar mais uma das outras. O mecanismo é como se fosse aqui, como o nosso dedo aqui, ó. A gente tem essa capacidade aqui, são os sarcômeros, eles contraem e relaxam. Quanto mais você relaxa, você alonga, mais eles têm essa capacidade de se distanciar. E é isso que faz a diferença quando você faz um alongamento recorrente, a adaptação do corpo é aumentar essa capacidade. Não é só isso, né? Existem estruturas rígidas também, como nas articulações, como do quadril, por exemplo, que às vezes é um fator bem interessante. Tem pesquisas que mostram que existe um limite individual de ganho de articulação, ganho de movimento na articulação de cada um. E às vezes ele não é muscular, ele é ósseo, ele é estrutural. Então tem pessoas que talvez em determinados segmentos do corpo não vão nunca conseguir ter a flexibilidade de um ginasta. Ela não nasceu para isso, exatamente. Porém, o legal, o indicado é que você treine, e hoje em dia a gente reconhece muito a importância da mobilidade, né, que você precisa ganhar, que é o grau de que você consegue movimentar uma articulação sua. É muito importante valorizar esse trabalho antes mesmo de você colocar carga naquela articulação. Então, ao invés de você pegar um agachamento e já colocar carga, às vezes é importante você primeiro conseguir movimentar melhor as suas articulações para fazer um alongamento, um movimento mais correto, e aí depois você começa a botar peso. É como se você fizesse um treino sem carga nenhuma, devagar, para você acostumar o seu corpo àquele movimento. Mais ou menos. Você até pode colocar carga, mas essa carga, ela tem que, o limite do movimento, da amplitude de movimento que você vai fazer, ela tem que estar sendo levada em consideração ao grau que a sua articulação consegue atingir. Então, se você ainda não tem flexibilidade para fazer o movimento correto, não coloca a carga nesse ponto que você está perdendo a postura certa. Isso, como é que a gente vai saber? Precisa de um profissional de educação física. Então, hoje em dia, a gente tem que saber que quando você trabalha, se você quer segurança, tem pessoas que estão estudando e buscando essa informação para trazer segurança para você. Então, arriscar você... Eu sou uma das pessoas que contraindico qualquer programa que você compre na internet, que vai te mandar a fazer exercício, faz desse jeito, faz daquele jeito. Não é nem um pouco seguro você fazer um movimento que você não tem flexibilidade para fazê-lo. Mas eu só estou usando a carga no meu corpo. Às vezes, o tipo de movimento, a carga do seu corpo, ela já está inapropriada para você, para aquele momento. E aí não adianta, por mais que pareça seguro, por não ter nenhum implemento, você está arriscando a sua saúde executando. Não adianta ficar procurando no YouTube exercício para fazer, copiar. Exatamente, exatamente. Não é nem um pouco seguro fazer isso. E aí, você comprometendo a saúde de uma estrutura, de uma articulação, pode ser crucial para você não conseguir fazer o seu treinamento. Aquilo pode impossibilitar você, no caso, por exemplo, que a gente comentou na corrida. Se você machuca uma estrutura de articulação importante para a corrida, você vai ter que parar de correr. E o alongamento feito errado pode provocar alguma lesão séria? Com certeza. Uma situação, por exemplo, que a gente tem que ter cuidado. O alongamento pós-treino. Quando você treina pesado algum segmento, por exemplo, algum músculo, não é muito indicado que você faça um trabalho de alongamento para ganho de flexibilidade para essa região logo após o mesmo dia. Por quê? A gente tem uma situação que acontece quando você treina, que são microlesões. Isso não é nada de ruim. A microlesão é uma resposta do treinamento intenso no músculo, que ele, quando exposto a muita carga, ele acontecem várias pequenas lesões nele. Para quê? Para que você depois, no seu descanso, você consiga restaurar ele e mais forte. O treinamento de força dá o estímulo para que, preciso de mais músculo aí. Isso que a gente tem de músculo nessa região não está suficiente, vamos aumentar. E aí, através desse dano que causa, você restaura. Aí que você ganha massa muscular. Aí que você ganha massa muscular, exatamente. Só que quando você faz esse trabalho de força, logo depois você está alongando uma estrutura que está com micro lesões. E passa a não ser interessante, você pode estar exposto à lesão nesse momento. Existe uma substância de controle, um sistema de controle
no seu músculo, chamado fuso muscular. O que ele faz? Quando você está fazendo um alongamento muito forte, ele involuntariamente contrai aquele músculo para você não exagerar. Você não tem controle sobre isso. Após um treinamento de força, essa estrutura ela não está com eficiência nesse trabalho. Então você fica mais exposto quando faz, lembrando, quando faz um alongamento voltado para ganho de flexibilidade e não um simples alongamento. E isso não tem evidência que vai atrapalhar. Você só alongar para se sentir um pouco mais confortável. Referência para isso, o limite da dor. Ah, não está doendo. Então, legal, está seguro para você fazer. É mais ou menos essa a informação que a gente tem. Lembrando que na área de saúde em geral, quando se fala de corpo humano, pesquisas estão o tempo inteiro acontecendo e muitas das vezes contraditórias. Então, por isso que eu sempre falo, vai depender muito do caso, do exercício, da finalidade. Isso não pode ser levado como uma regra. Uhum. E a aula de alongamento é legal para a pessoa fazer ou é exagerado? Sim, com certeza. Agora, não é a única maneira de você conseguir flexibilidade. Mas uma aula de alongamento, sim, é um recurso ótimo para você ganhar flexibilidade. O que eu aconselho, aí já é uma sugestão voltada mais para o profissional que está oferecendo alongamento. A gente sabe hoje em dia que tem lugares, regiões do corpo que funcionam muito melhor quando alongadas e outras funcionam muito melhor quando estáveis. Por exemplo, uma coluna, a coluna lombar. Não é tão interessante que você aposte muito em ganhar tanta mobilidade em coluna lombar. A torácica não, essa parte torácica eu digo é a parte mais de cima e a lombar a parte mais de baixo. A torácica ela pede um pouco mais de estabilidade. A lombar, a torácica é um pouco mais de mobilidade. Então, passa a não ser tão interessante você apostar em tanto alongamento, tanto trabalho de flexibilidade para a região que precisa ser estável. Isso se... Estou falando em casos da população em geral, né? Às vezes a pessoa por exemplo, ginástica olímpica, trabalha com luta como jiu-jitsu. Essas pessoas precisam ter isso alongado. Não tem jeito. São atividades que elas vão acabar se expondo. Mas é o risco da escolha dela. Uhum. Mas para as pessoas normais, é melhor apostar em fortalecimento dessa região do que de ganhos exagerados de flexibilidade. Porque se ela faz junto ao alongamento um programa de fortalecimento, esse excesso de alongamento pode prejudicar na hora que ela precisar de estabilidade naquela região. Entendi. Lembrando que em determinadas regiões do corpo isso acontece. E aquilo que você falou também antes, né? Então não é legal você fazer uma série de musculação e depois ir para aula de alongamento. Você até pode ir. Mas ir bem devagarzinho. Exatamente. Não usa aquele momento para ganhar flexibilidade. Agora eu vou no meu limite para conseguir aumentar. Não é por aí. E que eu estava completando até, é interessante que os profissionais que trabalham com aulas de alongamento, eles tenham essa consciência. Porque muitos desses estudos, que são todos relacionados a treinamento de força, é legal que você tenha acompanhamento para saber o que o ser humano, o que a gente precisa no nosso dia a dia, e aí através de um planejamento você conseguir oferecer isso com segurança para todo mundo. O alongar, uma dúvida que as pessoas têm, né? Quando você troca quando você faz um estímulo novo, né? Você trocou uma série, Sim. Ou sei lá, você faz bicicleta sempre e resolveu correr e tal. E aí no outro dia você tá quebrado, né? É normal, né? Quem não passou por isso aí? Né? Todo mundo já passou por isso, quem treina de alguma forma. O alongamento ajuda a diminuir esse desconforto do dia seguinte ou não? Pois é, não tem necessidade de você alongar aquela região. É melhor porque o que está acontecendo ali, que gerou um processo inflamatório, você precisa esperar o corpo resolver. Deixa ele reestruturar aquelas fibras que estão microlesionadas, que eu comentei. Deixa ele resolver sozinho, isso vai acontecer naturalmente. Você não precisa nem acelerar, isso em 48 horas já está praticamente zerado. Tem gente que responde essa dor logo no dia seguinte, outras recebem no dia seguinte, no segundo dia está pior ainda, mas passando esses 2 dias, a evolução é garantida, a não ser que tenha se machucado, acontecido alguma lesão, mas aí nem nesse caso aí também é legal alongar. Só que não tem necessidade, não vai ajudar nesse momento a alongar. E é uma situação que vai passar. Não tem como, não precisa ter nenhuma medida. Ela vai resolver. Tem que passar por isso, ossos do ofício, né? Com certeza. Isso aí é tranquilo.
Vocês podem mandar as perguntas de vocês pro Bruno, ele vai responder aqui. A gente tem uma pergunta da Gracinda. Ela quer saber se o alongamento é legal para quem é idoso, para quem tem mais de 70, como é que... Sim, é fundamental para todo mundo. Todo mundo que puder. O que acontece é assim, a gente tem uma curva, né, que você tem de diminuição das suas valências físicas, você perde capacidade física muito rápido, principalmente por volta dos 40 anos, já chegando próximo dos 40 anos, essa declinação, né, vai acontecendo de maneira muito rápida, principalmente quanto mais idade você tem. Então, se você conseguir, ao longo da sua vida, se você se mantém fazendo atividade física, incluindo também alongamento, você consegue diminuir esse grau de perda. Quando você não fez nada na sua vida, no caso da pergunta dela, aos 70 anos, você quer começar uma atividade nova, no caso um alongamento, você só tem que ter a consciência que é pouco provável que você consiga muitos graus de flexibilidade, porque você ao longo da sua vida não estimulou isso. E com a idade mais avançada, você perde essa capacidade de adaptação que todo ser humano tem. Mas, claro, para muita gente só não piorar já é muito ganho. Porque essa piora é que você perde a sua autonomia, né? Você ao longo da sua vida você vai perdendo a autonomia. E eu acho que a pior coisa para quem está na terceira idade é ter que depender de alguém. E isso o exercício físico vai trazer para você. Se você fizer trabalhos que vão envolver força, alongamento, principalmente, que é um fator muito comentado, muito reconhecido a importância, potência, é como se fosse uma agilidade que você tem. O trabalho de potência traz mais reflexo, mais agilidade. Isso é fundamental para você ter uma vida. Hoje a gente vê pessoas que treinam há muito tempo, elas têm uma qualidade de vida aos 70, aos 80, que às vezes está melhor que muitos de 50, que nunca fizeram nenhuma atividade física. Está melhor que eu, né? Está melhor que muita gente até de menos idade ainda. Isso é bem comum. A Lena tinha feito uma pergunta sobre... Ela tem, acredito eu, que ela tem uma fratura. E aí ela pergunta se pode alongar. Olha, a fratura... A pergunta era só a respeito da fratura, não disse nem aonde. No ombro. Pois é, muito relativo, né? A estrutura do ombro é muito complexa. Você tem diversas situações que acontecem no ombro. Então, assim, uma fratura, eu precisava saber, a pessoa que vai vai responder isso para ela, precisa saber como é que é a fratura, como gerou, se foi através de um trauma ou através de um esforço repetitivo, que isso pode acontecer também, através de um movimento muito... que você pode fazer em atividade física, pode acontecer, de causar microfraturas no osso. E o que a estrutura em volta... o que aconteceu com a estrutura em volta do ombro? A estrutura muscular, de ligamentos. Mas assim, a princípio, a grosso modo falando, uma fratura não impede em nada de alongar. Até porque é no osso. E a estrutura do osso não está sendo alongada. O que está alongando são os músculos e o tendão do músculo também, que você, quando faz o trabalho, você consegue alongar bem. E é fundamental você fazer esse trabalho sim. Mas, como se fala em lesão, não dá para responder, porque eu preciso saber como é a lesão e como ela está. Por isso que é importante as pessoas procurarem profissionais. Exatamente. Né, nesse caso, até antes de chegar no profissional de educação física, ela provavelmente vai ter passado já por um médico, por um fisioterapeuta, cada um respeitando o trabalho de cada um. A ordem mais natural é essa quando se fala de lesão. Você começa no médico, ele vai tratar aquela lesão inicial. Quem tem esse recurso é o fisioterapeuta, e o fisioterapeuta passa para o profissional de educação física, após ele já ter feito todo o trabalho necessário para aquele momento. Legal. Bruno, outra coisa que a gente tem visto assim, muito nas academias, a gente vê muito também vendendo nas lojas de material esportivo, são uns rolinhos. Isso, né? Rolinho. Tipo um isopor, né? Uns rolinhos de isopor, que a galera fica lá
passando no músculo antes do treino. O que é isso? Explica pra gente o que é isso. É mais do que uma massagenzinha, que muitas das vezes até não é tão relaxante assim, né? Esse rolinho, ele é chamado de rolo de liberação miofacial. A liberação miofacial, ela é uma aderência, basicamente, uma aderência da fáscia muscular ao músculo. Ou a gente tem no músculo, tem como se fosse uma capa. Que ele não envolve só um músculo, né? Ele envolve uma cadeia de músculos do corpo. E essa capa tende a ficar mais aderida ao músculo. E uma estratégia simples de tirar essa aderência é quando você passa uma estrutura, não precisa necessariamente aquele rolinho, a gente pode fazer, tem uns que são mais compridinhos, que você pode ter uma pessoa fazendo em você. E aquilo, uma das vantagens é essa. Tirando essa aderência, pode colaborar para melhorar a sua flexibilidade. 2, você tem uma renovação de tecido, de renovação do líquido daquele tecido, que é interessante você fazer para ajudar a restaurar, para você estar melhor preparado, eliminar os resíduos metabólicos, que a gente chama daquele músculo. Você está melhor preparado para fazer um treinamento. Então, essa estratégia tem se colocado cada vez mais como importante para quem faz treinamento de força e de flexibilidade. Você pode passar esse rolinho em diversas regiões do corpo. Tem um sentido legal de você também, às vezes acontece na musculatura sua, ela está muito, que chama de ativada. Isso é normal para quem não faz muito exercício, quem não se mexe, você acaba perdendo a facilitação de você movimentar seu corpo. Você acaba compensando com os músculos que ficam inibidos e outros que ficam superativados. Esse rolinho pode ajudar também nesse processo. É um pouquinho mais técnico esse assunto, mas é só para a galera saber que os benefícios vão além do que aquela massagenzinha que parece que está sendo feita. Que às vezes dói pra caramba também, né? Zero confortável. Exatamente. O grau de compressão, ele ainda tem muito dependente de estudo para dizer, mas já tem algumas evidências que mostram que você pode, para fazer uma musculatura mais profunda, fazer uma compressão um pouco maior, às vezes algumas pessoas reagem com dor. Mas, de modo geral, isso só vai fazer mais diferença quando é um trabalho extremamente específico. Eu sempre coloco que faz no limite de que você tolera de dor. A ideia não é ninguém ficar sofrendo, né? Ninguém ficar sentindo desespero, vontade de sair dali o quanto antes. E é legal fazer também antes da atividade aeróbica, corrida, bicicleta, sim, com a galera do futebol aí do fim de semana. É legal, sim. Ele pode ajudar, inclusive, tem muitas pessoas que correm que tem um desvio de posicionamento no membro inferior e é legal você passar na musculatura correta para corrigir, para ajudar a corrigir aquele posicionamento do pé. E é uma questão um pouquinho mais técnica, que depende de avaliação, não consigo dar uma dica geral, faz desse jeito, porque é muito avaliável, né? Depende do que aquela pessoa precisa, depende de qual é a disfunção que aquela pessoa tem. E aí, nesse caso, é uma estratégia que também muita gente usa, não só rolinho, mas com uma bolinha, as bolinha de tênis, pode ser usada para esse princípio também. E depois do exercício pode fazer também, né? Sim, também pode fazer respeitando, exatamente. O que eu falei de você não maltratar uma musculatura que está já passou por um processo de treino de força que causou aquelas microlesões na estrutura, então respeitando o limite da dor, você vai fazer isso com segurança. Isso aí não tem problema. E Bruno, quem não faz nada, né? A gente está falando aqui de quem faz musculação, quem faz corrida, quem faz algum tipo de esporte, mas e quem não faz nada? Tem que alongar também? Se você começar a alongar, aí você já pode falar que não é a pessoa que não faz nada. Né? Já tá fazendo alguma coisa, né? Legal quem não alongar. Faz nada de força, de aeróbico. Você pode é bom que você alongue, mas não é só isso que você precisa. Porque assim, uma coisa interessante também, você ganha flexibilidade também com o treino de força. Então assim, os levantadores olímpicos, né, aquelas competições de levantar peso, a média de flexibilidade desses levantadores é maior do que pessoas normais. Somente, assim, principalmente por eles fazerem treino de levantamento. Quando você faz, até a musculação, que é uma questão bem interessante, quando você faz a musculação, você está fazendo muita musculação, você está muito encurtado. Por quê? Porque o músculo fica muito preso. Não é bem assim, não. A musculação bem feita, trabalhando com limites
seguros de flexibilidade, de ângulo de movimento que você consegue fazer, ela vai até colaborar para você ganhar flexibilidade. Porque não deixa de ser, quando você vai fazer um exercício numa amplitude desafiadora, não deixa de ser um estímulo para o músculo para ele poder se alongar. Então, fazendo bem feito, claro, você vê muito marombeiro fazendo exercício às vezes mais curtinho, né, para poder levantar mais peso. Aí esse caso não vai colaborar. Não é uma maneira que você consegue ter esse ganho, mas fazendo certo, sendo um treino que você vai aproveitar aquela estrutura, aquela amplitude de movimento, ela ainda assim vai colaborar para você fazer esse trabalho de ganho de flexibilidade. Mas voltando àquilo que você falou, sim, já é um começo você fazer um trabalho de alongamento. Só não se prende a isso, não acha que só isso que você precisa. Porque ao longo do tempo, a gente não tem que lembrar só que é a estética, né, que a gente usa o treinamento. É muito mais até pensar em saúde e a consequência estética. Ao longo do tempo, o que você vai perder vai ser também o alongamento, a flexibilidade. Mas a força, a potência também tem que ser levada em consideração. E o yoga e o pilates? Excelentes atividades. Muita gente perguntando, contribui também para a flexibilidade, bastante, né? Muito. A base dessas duas atividades é ser desafiadora para a sua flexibilidade. Agora, o que vai fazer a diferença é a qualidade do profissional que está te atendendo. Então, ao mesmo tempo que essa atividade ela pode ser boa, se for uma pessoa que entende, compreende o corpo humano, vai colaborar muito para você, pode ser que ela seja utilizada da maneira errada, mas isso também não é um privilégio só do Pilates e do Yoga, né? Qualquer atividade física tem que se pensar dessa maneira. Mas se não fizer alongamento para a estrutura que tem que ser alongada, você pode não estar colaborando ou então até estar deixando o seu corpo mais vulnerável à lesão. Uhum. Mas falando sobre bons instrutores de Pilates e de Yoga, com certeza. Tem gente que depende, essas opções todas que a gente tem servem para encaixar com a sua motivação. Então pode ser, a filosofia do yoga. Cara, não gosto de yoga, eu sou mais elétrico e tal, prefiro fazer outra coisa. Legal, tem para você também uma opção. Agora, não, cara, yoga é minha identidade. Eu gosto da ideia de meditar ali junto, estar fazendo um negócio concentrado, focado. Pode ser que o yoga encaixe para você. Ou até mesmo para essa pessoa que é hiperativa, de repente ela entra no yoga e se encaixa na atividade. O que eu sempre falo escolher uma atividade, olhou, a princípio ela lhe parece interessante, insiste um pouquinho, que aí em um médio prazo você consegue compreender se é aquela atividade que você vai seguir. Mas às vezes você no começo você acha que não consegue, não tenho flexibilidade para isso, calma, faz um pouquinho, e aí a médio prazo de repente você vai ver que é aquilo que você quer fazer pro resto da sua vida, e é aquele jeito que você quer cuidar da saúde pro resto da sua vida também. Quanto tempo assim a gente começa a ganhar um pouquinho de flexibilidade fazendo corretamente, fazendo com uma periodicidade legal? A gente tem ganho de flexibilidade, a gente consegue verificar ganho de flexibilidade a curto prazo. Então, se você... É até interessante, porque assim, às vezes você está tão parado, dá essa sensação que você está até melhor. Você tem tipo de alongamento que você faz, que imediatamente após um exercício de alongamento específico, você já vê, já ganhei flexibilidade, já estou alcançando lá, nem alcançava aqui, fiz 2 exercícios, já estou alcançando. Não é um ganho real, né? Não é um ganho que, ganhou, beleza, vai para casa já tá melhor. Já não, tá é legal isso, porque você vai, todo dia que você vai, você consegue aumentar um pouquinho em determinada região, vai 1 centímetrozinho e a longo prazo aquilo vai se tornando mais real. Então os benefícios são muito rápidos. E não necessariamente só no treino de alongamento, né? No treinamento, em diversos treinamentos em geral. E o legal é isso, você consegue bastante resposta em pouco tempo que vai te motivar a continuar fazendo. Que a gente gosta de ver acontecer, né? Exatamente. E a gente tem que tomar cuidado com a respiração na hora do alongamento. Quando a gente corre, quando a gente faz musculação, sempre tem que ficar ligado nisso, né? No alongamento também. Sim. A respiração está muito associada ao controle. A respiração em qualquer atividade, ela está associada a você conseguir concentrar mais no que você está fazendo. Todo o trabalho de respiração é bastante importante. No treino de força, a respiração também ajuda a você concentrar melhor a força para determinado exercício, a você manter a sua estrutura que deve estar estabilizada, deixá-la bem estável. Então,
E para o alongamento vai ser fundamental. No caso, né, os exemplos citados, o Pilates, o Yoga, todos os dois trabalham o tempo inteiro a respiração. Isso mantém o foco, dependendo do movimento que você vai fazer, você consegue, ao soltar o ar, alcançar maiores distâncias, né? Você consegue aumentar a amplitude de movimento através da respiração, quando acontece alguma compressão dessa região abdominal, por exemplo, quando você solta o ar, você libera um pouco mais de movimento. E aí se torna fundamental esse trabalho. Mas a base da respiração que você vai sentir de resultado é através do resultado de controle, e através do controle você gera um relaxamento também na musculatura, que vai ser importante para você conseguir esse ganho. E aí você sabendo utilizar bem esses princípios, a tua atividade o trabalho da tua atividade vai ser melhorado, com certeza. Ah, legal. Agora, perguntando assim pra gente, né, que para muitas pessoas que nem eu, que nem o pessoal aqui da redação, que trabalha sentado o dia todo, mexendo no computador, mouse, a gente tem que levantar um pouquinho da cadeira, fazer um alongamento, como é que é? É muito bom para a saúde que você faça um trabalho não só de alongamento, né, mas de movimento em geral. A gente tem atividades como ginástica laboral, né, que vem durante o seu trabalho fazer as pessoas se movimentarem. A intenção disso é que quebre esse estado de você ficar, principalmente o estado de você ficar sentado muito tempo. Hoje em dia, tem pesquisa que mostra que você ficar sentado muito tempo no seu trabalho, quem, por exemplo, trabalha muito dirigindo, causa mais mal do que a pessoa que é apenas sedentária. Isso é um agravante no sedentarismo. Você ter que ficar sentado muitas horas por dia. Envolve toda a parte de circulação de sangue, atrapalha no retorno do sangue para o coração. E quando você consegue quebrar essa situação, né? Você usa o movimento para você quebrar esse estado que você está de muitas horas sentado, isso vai colaborar para a sua vida, vai trazer bastante benefício. Agora, e você consegue isso, às vezes, se for levado para o ambiente de trabalho, em uma movimentação simples. Algo bem tranquilo que você levanta, só o fato de você levantar, dar uma movimentada, dar uma espreguiçada, isso aí já está colaborando para quebrar esse estado de você estar sempre sentado. Então, eu aconselho muitas empresas até que utilizem e estimulem os funcionários a fazer esse tipo de trabalho. E para quem trabalha muitas horas dirigindo, taxista, caminhoneiro, de modo geral, que você tenha uma pausa no seu dia, que você consiga sair do seu carro, dar uma andada, dar uma movimentada, vai colaborar para a sua saúde, vai impedir que dores de coluna, dores de joelho, quadril venham mais cedo, ou até evitar, né? Se acompanhado a um sistema de treinamento. E para a galera do computador? Isso aí que fica lá o dia todo digitando a gente com o mouse. Exatamente. É o quê? Tem que ficar fazendo assim? Diz aí um alongamento pra gente fazer. Basicamente falando aqui, o que você precisa? Na verdade, você está usando muito músculo quando você está digitando o tempo inteiro. Por isso que gera as lesões por esforços repetitivos no seu braço, né? Que você muitas vezes começa a sentir dor no seu antebraço. Esse músculo que tem aqui no seu dedo, ele vem até aqui. E é ele que está contraindo o tempo inteiro para fazer esse movimento. Um alongamento básico para isso justamente é esse aqui. Que você vai puxar no limite da dor, claro, segura um pouquinho. Tempo aproximado que você pode manter 20 segundos. Faz sessões de 20 segundos, alternando. Já que você vai fazer isso, como é que você pode fazer? Em pé. Né? Que aí você já levanta um pouquinho. Aproveita, né? Exatamente, aproveita para dar uma esticada na perna. Isso é bem interessante. 20 segundinhos só já tá bom. Se você fizer, por exemplo, uma recomendação básica, 3 vezes de 20 segundos desse movimento, você pode fazer um outro movimento para baixo. Tem movimento que você pode apoiar o seu braço numa substância, numa parede, por exemplo, que você consiga girar e alongar seu ombro, também vai colaborar. Claro que assim, eu estou falando isso mais para um começo. Um começo, né? Para o pessoal animar, né? Exatamente. Mas lembrando de tudo aquilo que eu falei em relação a treinamento, confia sempre em fazer um trabalho com um profissional de educação física. A sociedade hoje ela está muito... Aqui no Brasil, a profissão de educação física, não digo nem Brasil, porque talvez existem muitas regiões ainda que isso não acontece, mas acredito que isso é uma coisa que vai acontecer com curto prazo. Mas aqui no Rio de Janeiro, capitais, São Paulo, existe uma regulamentação muito
de controle, né, de qualidade, de controle de quem está te atendendo, que funciona. Através do Conselho de Educação Física você consegue controlar que você vai ser atendido por uma pessoa que de fato é um professor, coisa que não acontecia há algum tempo atrás. Qualquer um podia falar que era professor de Educação Física. Era só ter uma experiência em academia de malhar, exatamente. de alongar, de você mora muito correr. tempo, vem cá, vou te botar na minha academia que eu estou precisando de um professor lá. Só que agora não, para você ser professor de Educação Física tem que passar pela faculdade, existe o Conselho de Educação Física, o CREF, que ele regulamenta e fiscaliza quem é de fato professor, quem não é. Então é muito importante que procure um professor que seja formado em Educação Física, claro, senão ele não é professor, e que seja regulamentado pelo conselho da nossa profissão, que você vai estar seguro de que você está fazendo algo com um profissional. E aí aquilo sim vai colaborar para a sua evolução. Beleza, então, ó, gente, ouviram, né? Isso aí. Tem que sempre procurar, nada de ficar olhando o YouTube, a blogueira, Exatamente. Muito cuidado, a gente tem acesso a muita informação, né? É muita coisa, Exatamente. né? Como saber se a gente está com um bom filtro, que é complicado. O que a gente consegue ver de informação boa ou ruim. Um recadinho que eu queria dar pro pessoal também, sempre que a gente acaba aqui, depois eu procuro responder o pessoal ali no Facebook, então deixe sua pergunta aí que... Quem não teve a pergunta, que a gente não leu a pergunta, deixa a pergunta que o Bruno responde. Eu dedico um tempinho lá para poder ajudar aí, quem eu conseguir ajudar com informação, vou gostar da ideia. Legal, gente, ó, muito obrigada, Bruno, de novo, Obrigado. por você ter vindo aqui. E a gente agradece aí a audiência de vocês. Bom Obrigado fim de semana, a todos. hein? Bom fim de semana.